Já volto. Boa noite a todos. Hoje é dia 8 de fevereiro, né? 8 de fevereiro de 2019. Nós vamos dar início à nossa quinta aula. E eu vou ter que mandar aqui para o nosso amigo José Messias. E o José Messias já mudou já? O José Messias, ele escolheu na reescolha? Reescolheu, foi para um lugar melhor. Chama Corumbiara. E aí ele está agora envolvido na próxima semana com mudança. Então ele está bem atarefado. Ele vai ter que ir a Corumbiara, que é uma cidade que fica no sul do estado de Rondônia. E, enfim. Corumbiara ou Itumbiara? Corumbiara. Itumbiara em Minas Gerais, não é? Eu acho que é, não sei. Minas Gerais não. Corumbiara. Essa cidade ela fica na divisa com a Bolívia. Corumbiara. Tem um Essa cidade que o José Messias vai? Nosso Brasil é muito grande, né? Isso, é Rondônia, Corumbiara. Tem um parque nacional, inclusive. Parque Estadual de Corumbiara. Corumbiara. Bacana, né? Legal. Fica a 150 quilômetros de Vilhena, né? Bem Será que o De Leon estava nessa reescolha? Que o De Leon tinha escolhido lá. Ele estava na reescolha, provavelmente. Então vamos continuar nossa aula, já estamos gravando. Boa noite a todos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2019, nossa quinta aula. Vamos começar a nossa quinta aula. Todo início de aula eu vou fazer um quadro esquemático desses, a gente só não ficar nos exercícios. Os exercícios são importantes, imprescindíveis, é o objeto do nosso curso. Mas eu vou fazendo esses esquemas. Instituição do bem de família. Estamos todos juntos. Instituição do bem de família. O bem de família, ele está previsto a partir do artigo 260 e também aqui no Código Civil, no direito de família, a partir do artigo 1711. Então, vamos ver aqui como é que é a regulamentação legal do bem de família na Lei 6.015. Como se dá? Quais são o que está definido, disposto na Lei 6.015? Segundo a Lei 6.015, o bem de família ele será instituído por escritura pública. E os senhores sabem, as escrituras públicas elas são lavradas nos cartórios de notas. Tá boa a imagem para os senhores? Tá. Então, nós temos um instituidor. É um instituidor que se dirige ao cartório de notas. Neste cartório de notas vai ser lavrada essa escritura pública de instituição do bem de família. Com essa escritura pública, os senhores vão se dirigir ao oficial de registro de imóveis, porque bem de família, o artigo 260 e seguintes são capítulos seguintes do registro de imóveis, né? É o capítulo 9. Capítulo 9. Então, nós temos o instituidor que lavra, que tem a escritura pública lavrada, e ele se dirige ao oficial de registro de imóveis. E aí, ele vai requerer aos oficiais que se publique um edital. Onde será publicado esse edital? E qual o conteúdo desse edital? Esse edital será publicado na imprensa local ou na imprensa da capital do estado, se naquele local não houver imprensa. Na capital do estado, território. Ele utiliza a palavra território. Quais são os requisitos? Simples. O que consta
nesse edital que é publicado na imprensa local ou na imprensa da capital do estado. Um resumo da escritura pública. Um resumo da escritura pública. Não só isso. Um aviso para aqueles que se sentirem prejudicados com a instituição do bem de família, eles se manifestem perante o oficial de registro de imóveis no prazo de 30 dias. Qual que é o conteúdo dessa instituição? Quando se tem a escritura pública, qual que é o teor, o conteúdo da escritura pública? Basicamente, que determinado prédio se destina a domicílio e está isento de execução por dívida. Determinado prédio a domicílio, determinado prédio é domicílio e isento execução por dívida. Vai ser publicado o edital. Esse edital terá alguns requisitos. Os requisitos 262, inciso 1, resumo da escritura pública. Nome, naturalidade, profissão do instituidor, data do instrumento, nome do tabelião, características do prédio. Aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, no prazo de 30 dias, reclamar perante o oficial de registro de imóveis. Reclamar por escrito perante o oficial de registro de imóveis. 30 dias reclamar perante o oficial de registro de imóveis. Reclamar perante o oficial de registro de imóveis. Vamos imaginar que transcorreu esse prazo, que é contado a partir da publicação desse edital, findo o prazo, transcorrido o prazo, não houve reclamação. Não houve reclamação. Ninguém se manifestou por escrito perante o oficial, dizendo que aquela instituição feriria seus próprios direitos creditórios, né? Não houve reclamação. Vocês, como oficiais do registro de imóveis, vocês vão praticar os seguintes atos. Primeiro ato, vocês vão transcrever a escritura pública no livro 3. Os senhores já sabem que o livro 3 é o registro auxiliar. O registro auxiliar. Vocês vão transcrever no livro 3 a escritura pública. Vocês não farão apenas isso, vocês também farão uma indicação. Na verdade, a palavra que eles utilizam é inscrição. Inscrição na matrícula. Os senhores farão uma inscrição na matrícula do imóvel daquela escritura pública, daquela instituição de bem de família. Vocês farão a inscrição na matrícula. Os senhores já sabem disso. O que eu tenho ali dentro da caixinha do hipoglós? Vocês se lembram? Da colherinha de ouro? O bem de família. Vocês se lembram disso? Que ato que eu vou praticar no livro 2? O registro na matrícula. O registro da instituição, não é? O 67, inciso 1. O registro é o primeiro ato. O registro, a instituição do bem de família. Fará a inscrição na matrícula, na verdade, é o registro na matrícula, a instituição do bem de família. Registro a instituição do bem de família. Os senhores vão arquivar o jornal em que foi publicado o edital e os senhores vão restituir ao apresentante a escritura pública juntamente com
o comprovante de que aquele ato foi praticado nos livros. Uma certidão. Então, os senhores vão restituir a escritura pública ao apresentante. Instituição de bem de família é um exemplo clássico de prorrogação de prenotação. Eu vou até colocar aqui. Exemplo de prorrogação de prenotação. Exemplo clássico. Vamos dar uma olhada lá no livro. Vamos dar uma olhada. No livro 3 serão registrados as debêntures e as cédulas de crédito industrial, as convenções de condomínio, penhor, convenções, contratos de penhor rural, títulos. Ele não falou no livro 3, né, que vai ser feito o registro. Então, nós temos que escreve a escritura pública no livro 3 e faz a inscrição na matrícula. Essa inscrição é o registro da instituição, porque nos termos do artigo 178 não consta para ser registrado no livro 3. Então, ele fala transcrito no livro 3, a escritura pública. E a inscrição na matrícula. Então, está correto o registro no livro 2. Inscrição na matrícula é sinônimo de registro. Livro 2. É isso que eu estou lhes dizendo. Vamos continuando aqui com a nossa... Fim do prazo em que tem havido reclamação, transcreve a escritura no livro 3, faz a inscrição na competente matrícula, registro no livro 2, arquiva o exemplar do jornal em que a publicação foi feita e restitui o instrumento ao apresentante com a nota de inscrição. A nota de inscrição. Então, isso aqui é o 263, correto? 263. E agora, se for apresentada a reclamação, nós temos essa hipótese, 264. Foi apresentada a reclamação, 264. O que ocorre? Se foi apresentada a reclamação, o oficial, não é bem primeiro, na verdade, o oficial, ele vai fornecer cópia daquela reclamação apresentada por escrito a ele, pelo reclamante, né? Vai restituir a escritura pública e vai cancelar no livro de protocolo a prenotação. Vai cancelar a prenotação no livro de protocolo. Então, apresentada a reclamação 264, fornecerá o oficial ao instituidor cópia autêntica da reclamação, correto? Restituirá a escritura com a declaração de haver sido suspenso o registro, mais o cancelamento da prenotação. Se o instituidor não se conforma, ele pode requerer ao juiz para que o juiz obrigue o oficial de registro de imóveis a promover o registro. O juiz, ele vai, sim, decidir nesse sentido. Ele vai decidir, determinar que se proceda ao registro, mas ele vai ressalvar que, se esse registro prejudicar direitos de terceiros, os terceiros eles ainda podem se valer de uma ação específica para cancelar este registro. Essa é a primeira ressalva. Direito de recorrer à ação competente para anular a instituição. Ou, então, a segunda ressalva, que deve constar nessa decisão do juiz que manda promover o registro, a instituição do bem de família, que se proceda ao registro, correto? Ele vai ressalvar que a pessoa eventualmente prejudicada, poderá promover a execução sobre o prédio instituído, na hipótese, né, de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude do ato.
Então, ele vai ressalvar isso. Ele vai ressalvar que pode ser intentada, manejada a ação de cancelamento e também continua ainda sendo possível promover a execução daquele prédio, daquele bem de família, na hipótese de haver uma dívida anterior que tenha se tornado inexequível, né, pela instituição. O despacho do juiz é irrecorrível e ele é transcrito integralmente com o instrumento. Qual é o instrumento? A escritura pública, correto? Ele é irrecorrível. Eu vou colocar aqui, transcrito mais escritura pública. A decisão, o despacho, ele é irrecorrível e é transcrito com a escritura pública. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, a instituição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão, ou se for o caso com a matrícula. Isso é tranquilo também. Vamos imaginar que tenha sido feita uma doação e em seguida tenha sido instituído o bem de família. Vamos imaginar que um bem tenha sido adquirido mediante uma compra e venda e tenha sido feito logo em seguida, a instituição do bem de família. Primeiro ato, nós vamos registrar a compra e venda, vamos registrar a doação, a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de doação, e em seguida vamos promover o registro do bem de família, da instituição do bem de família. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão, a inscrição imediatamente após o registro da transmissão. Ou, se for o caso, com a matrícula, caso, na hipótese, tenha havido abertura de matrícula. Então, agora vamos... Onde está meu celular? Tirar uma foto, vou lhes enviar. Então, muito simples, né? Não é nada complicado. Só temos que saber ter em mente os passos. Então, era isso que eu tinha para lhes dizer sobre o bem de família. No Código Civil, a partir do artigo 1711, os cônjuges ou a entidade familiar, escritura pública ou testamento. Escritura pública ou testamento. Parte do patrimônio. E esse patrimônio não pode ser maior do que 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. E aí nós temos as regras lá da Lei 8.009. As regras são mantidas. As regras da empenhorabilidade. Da Lei de Empenhorabilidade. O que vai mudar? Vamos fazer um comparativo. Aqui é a escritura pública. No Código Civil, escritura pública e testamento. Vou até colocar com uma caneta. Aqui vai ser escritura pública, testamento. Nós usamos a palavra instituidor. As pessoas autorizadas nos termos do Código Civil são os cônjuges e entidade familiar. Cônjuges e entidade familiar. Cônjuges e entidade familiar. Vou colocar aqui. Em 1711. Outra característica que nós não temos aqui
na Lei 6.015, é o limite 1/3 do patrimônio líquido. 1/3 do patrimônio líquido. 1/3 do patrimônio líquido. Nós não temos esse limite. Nós não temos esse limite na nossa Lei 6.015. 1/3 do patrimônio líquido. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges ou entidade familiar. Terceiro, em favor de cônjuges, vou colocar aqui, terceiros em favor de cônjuges e entidade familiar. E ele fala por testamento ou doação. Testamento ou doação. Vou colocar aqui, testamento, doação. Então, nós temos, na Lei 6.015, o instituidor por escritura pública. As pessoas autorizadas no Código Civil são cônjuges de entidade familiar por escritura pública e testamento, que não deixa de ser uma escritura pública, né? Se for testamento público. E também há a possibilidade de terceiros em favor de cônjuges e entidade familiar por testamento e doação. Testamento e doação. E o que será o bem de família? Nós falamos aqui que o bem de família, na Lei 6.015, ele é um determinado prédio, que é o domicílio e que ele é isento. É um prédio onde as pessoas têm por domicílio. É o determinado prédio. No artigo 1712, nós temos o conteúdo desse bem de família. Então, eu vou colocar aqui 1712, Código Civil. O que é esse bem de família? É o prédio residencial urbano-rural, com as pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos, ele é mais específico, a domicílio familiar e poderá abranger valores imobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Olha que interessante. O bem de família, ele pode ser tanto um prédio, especificamente, um prédio urbano ou rural, mas não só isso, ele pode também, bem de família, abranger determinados valores mobiliários, e esses valores mobiliários será aplicado na conservação e sustento, na conservação do bem e sustento da família. Então, nos termos de 1712, é prédio, pode ser prédio, ou pode ser prédio e valores mobiliários. Prédio e valores mobiliários. Vou colocar aqui para vocês. Prédio, ou apenas um prédio, né? Ou prédio mais valores mobiliários. Valores mobiliários. Prédio mais valores. Fim do prazo. Prédio ou prédio e valores mobiliários. Os valores mobiliários destinados não poderão exceder o valor do prédio. Correto? Então, os valores mobiliários, que serão para conservação e sustento, eles também têm um limite, valores mobiliários limitados. Eles são individualizados no instrumento de instituição e, se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. O instituidor é porque o título nominativo, vamos dar uma olhada, deixa eu falar para o senhor quais artigos. O título nominativo é aquele título em que consta
nos cadastros do emitente o nome do adquirente do título. Isso está no final do direito das obrigações, na parte de títulos de crédito. Deixa eu falar o artigo para os senhores. 921. O nominativo é aquele emitido em favor de pessoa cujo nome consta no registro do emitente. Então, a pessoa, esse é o título nominativo. Esse é o título nominativo. O título nominativo é aquele título emitido em favor de uma pessoa cujo nome se encontra no registro do emitente, é o artigo 921. E ele vai ser transferido, esse título nominativo, mediante registro, mediante termo, no registro do emitente, nos arquivos, no cadastro mantido pelo emitente, no registro do emitente, no sentido de arquivo, né? Assinado pelo proprietário e pelo adquirente. E o título nominativo também pode ser transferido por endosso, que contém o nome do endossatário. O título nominativo é aquele em favor de uma pessoa cujo nome consta no registro de quem o emite. Então, vamos voltando aqui para o nosso bem de família, que pode ser os títulos nominativos, né? Se se tratar de títulos nominativos, a instituição do bem de família deve constar no registro. Então, nos termos do artigo 921 a 926, que trata aqui sobre os títulos nominativos. 1714. O bem de família que é restituído pelos cônjuges ou terceiros, registro no RI. Registro no RI. Tranquilo. Registro no RI. No RI. E o bem de família é isento da execução por dívidas posteriores à sua instituição, as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Então, essa isenção é relativa porque despesas tributárias, né, relativas ao prédio e condominiais, elas continuam possibilitando a execução. Então é isso, senhores. Eu vou tirar mais uma foto e a gente vai agora continuar com as nossas perguntas e respostas. Vamos lá. Ótimo. Paramos ontem na pergunta 6, né? Paramos na pergunta 6. Fizemos a 6? Eu acho que fizemos, né? Acho que fizemos a 6. A 6 a respeito do termo averbação e cancelamento no RI. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Letra A, falamos isso lá na averbação. Na averbação, falamos sobre isso. Letra A averbação. Artigo 249. Perfeito, falamos sim. 7. A respeito do tema bem de família no RI, é correto afirmar: para a inscrição do bem de família, deverá o instituidor ingressar em juízo com ação constitutiva específica para tal fim, competindo ao juiz de direito mandar publicar edital com prazo de 20 dias? Falso, não tem isso, é administrativo. 7b. A instituição do bem de família dá-se à escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina a bem de família, né, a domicílio de sua família, e ficará isento de execução por dívida. Correto? 7, letra B. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, primeiro far-se-á a inscrição da instituição para após promover o registro? Não, falso. Primeiro promove o registro da transmissão e depois, posteriormente, far-se-á
o registro da instituição do bem de família. A instituição do bem de família é insuscetível de dúvida perante o oficial de registro de imóveis, mas pode ser questionado diretamente o promotor de justiça conforme estabelecido? Não, a gente tem um momento aqui no bem de família que ele fala sobre dúvida. Um instituidor pode requerer ao juiz, se o juiz determinar que se ressalvará ao reclamante. Ele não usa a palavra dúvida. Ele não usa a palavra dúvida, mas assim, não tem participação do Ministério Público na instituição do bem de família. A instituição é insuscetível de dúvida perante o oficial do RI, mas pode ser questionado perante o promotor? Não, não tem nada a ver. Se, por exemplo, quando da apresentação da minha escritura pública, eu, oficial, percebo que aquele título não é um título a registro, e eu eu apresento um óbice ao apresentante, eu estou sujeito, sim, a ter suscitada uma dúvida pelo apresentante. Então, isso aí é descabido. Vamos continuando aqui agora, vamos lá para a nossa 8ª questão. A respeito do tema normas referentes ao sistema financeiro de habitação no RI. É aquela parte final, os senhores têm que estar aí bem atualizados. Título 6º das disposições finais e transitórias da nossa Lei 6.015. Vamos lá, todos juntos. No registro de imóveis, além da matrícula, será realizado. Aí vem aquele que eu falei com os senhores, a gente já fez isso aqui. Isso aqui, quando o pessoal começa a ler, já fica maluco. Mas nós já sabemos isso porque nós já fizemos esse esquema. Ficou muito fácil, né? A reratificação do contrato de mútuo, compacto adigeto, né, de hipoteca, em favor de entidade financeira do sistema financeiro, da entidade integrante do sistema financeiro de habitação, ainda que importando elevação de dívida, desde que mantidas as regras, as mesmas partes e que não exista outra hipoteca. Falamos isso, fiquei aqui com os senhores, a gente tem um quadro para isso. Registro averbação. 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 Serão admitidos a registro, dentre outras hipóteses previstas na legislação, os escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro da habitação. Olha só, essa lei, a nossa amiga de Manaus, a Lilian, ela nos mandou uma lei lá no nosso grupo, que era uma lei de 64, que fala sobre aqueles instrumentos particulares firmados com as entidades do sistema financeiro da habitação, em que são dispensadas o reconhecimento de firma. E esses instrumentos particulares, eles têm força de instrumento público, de instrumento de escritura pública. Eles têm força de escritura pública. Esse, na verdade, esse contrato é o contrato da alienação fiduciária, por exemplo. Então, é admitido a registro? Sim, dentre outras hipóteses, os escritos particulares é o exemplo clássico do contrato de compra e venda e alienação fiduciária. No primeiro parágrafo desse contrato, a gente tem essa menção dessa lei que consta no nosso grupo que a Lilian nos enviou. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa lei. Eu não quero procurar isso agora, mas eu vou tirar uma cópia desses contratos e vou enviar aos senhores. Eu tenho esses contratos. Acho que eu vou fazer isso agora. É porque... Espera aí, deixa eu tentar achar esses contratos. Contrato de alienação.
Espera aí, deixa eu ver se eu acho um contrato aqui na internet. Esse contrato de alienação. Eu vou enviar aqui. Nossa, não imaginei que eu fosse achar isso tão rápido. Olha só o que eu estou falando com os senhores. Isso aqui, eu não imaginei que seria tão rápido assim. Eu vou mandar para os senhores. Isso aqui é importante, porque eu estou falando muita coisa sobre essa questão da alienação fiduciária, e vocês, sem terem esse contrato, fica muito difícil visualizar isso que eu estou falando. Então, eu vou pedir para os senhores abrirem aí, todos juntos. Vou abrir aí. Eu vou até imprimir esse contrato. Deixa eu colocar aqui. Área de trabalho. Vou criar uma pasta. Modelos de contrato. Nova pasta. Modelos de contrato. E aqui eu vou salvar esse arquivo. Modelo de contrato de compra e venda e alienação fiduciária. CEF. Salvar. Vou ter aqui, ó. Deixa eu ver se os senhores estão vendo. Todo mundo conseguiu abrir o arquivo aí? Faz um joia para mim. Conseguiram? Não vou conseguir ver vocês agora porque eu vou abrir aqui o meu arquivo. Então, eu vou ler para vocês. Não, eu posso compartilhar também. Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu vou compartilhar na tela. Olha só, todo mundo. Contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia do sistema financeiro de habitação com cancelamento de ônus, se interveniente quitante, carta de crédito individual, etc, etc. Aqui tem vários elementos aqui dentro desse contrato. Mas o que eu quero para vocês, que vocês terem em mente, é o seguinte. Vocês se lembram quando a gente foi na Lei 9.514, que eu ficava falando para vocês? Que a pessoa ela se dirigia à Caixa Econômica Federal e ela celebraria um contrato em que ela compraria o imóvel, mas o dinheiro sairia da Caixa Econômica Federal, não passaria por ela e já cairia na conta do vendedor do imóvel. O imóvel, sim, passaria para essa pessoa mediante um registro de compra e venda lá no cartório, lá no RI. E, ato contínuo, o imóvel passaria do adquirente, do comprador e devedor fiduciante para a Caixa Econômica Federal. E é isso que, por este instrumento particular com caráter de escritura pública, na forma do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 61 da Lei 4.380, as partes mencionadas e qualificadas contratam a presente operação de venda e compra de imóvel mútuo. Por quê? Porque ela fez um empréstimo. Vocês se lembram? Eu falei sobre empréstimo. Mútuo comodato, mútuo, coisa fungível. Vocês lembram disso? O mutuário da casa própria, né? O mútuo com obrigações e alienação fiduciária em garantia. Vocês se lembram da alienação fiduciária? Que é a transmissão. E eu falei o que era importante. Era o registro da compra e venda e depois o registro da alienação fiduciária. Por este instrumento particular, com caráter de escritura pública. É isso que eu preciso que os senhores saibam. Então, o que isso tem a ver com a nossa questão? É este, ó. A respeito das normas referentes ao sistema financeiro de habitação, no RI, serão admitidos a registro, dentre outras hipóteses previstas, os escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro de habitação. Está vendo? O que essa letra B está falando? Está se referindo a esse contrato aqui, ó. Está se referindo a esse contrato. Ó,
Esse contrato é ótimo. Eu vou sugerir para os senhores imprimirem esse contrato, porque eu sei se os senhores se lembram, teve um momento aqui desse nosso curso, eu não sei se foi no outro do provimento, ou se foi semana passada, ou essa semana, agora eu não me lembro quando eu falei isso, mas eu falei com os senhores assim, muito sobre isso. Falei, olha só, a credora fiduciária, você lembra que eu falei que eu tinha um mnemônico? É crediária, credora fiduciária, e aí depois tem financiamento concedido, desconto, valor do financiamento, valor total da dívida, valor da garantia fiduciária, o prazo, isso tudo tá. Taxa de juros contratada, encargo mensal inicial, data do habite, composição da renda, etc. Esse contrato aqui, ele é muito importante porque em um desses momentos aí eu fiquei falando sobre esse contrato. E o que eu estava falando desse contrato é justamente são esses quadros aqui. Descrição do imóvel, elementos identificadores do débito originário, né, no caso de haver interveniente. Adiante. Letra C. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais financiados pelo SFH serão reduzidos em 90%? Já falamos isso, hein? Quanto é? 290. Artigo 290. 50%. 50%. Vou voltar aqui. 50%. Podem os tabeliões oficiais de registro de imóveis lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei, mesmo que tenham por objeto imóvel hipotecado, a entidade do sistema financeiro de habitação ou direito a eles relativos, bastando para tanto comunicar o fato ao promotor de justiça da sede do local do imóvel. Ó, isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. O imóvel hipotecado, eu posso sim lavrar. Agora, registrar o imóvel que está como hipoteca, eu posso, podem os tabeliões oficiais lavrar e registrar a escritura ou escritos particulares autorizados por lei, mesmo que tenham por objeto imóvel hipotecado, bastando para tanto comunicar o fato ao promotor de justiça da sede do local. O fato de eu ter um imóvel hipotecado, isso não me impede de o imóvel ser vendido. Na escritura pública, os senhores podem lavrar, sim, lavrar a escritura pública com menção expressa dessa hipoteca, correto? Com a menção expressa dessa hipoteca. Nono, não tem nada a ver com comunicar promotores, isso não faz o menor sentido. A respeito do tema livros no registro de imóveis, é correto afirmar livro 5, registro auxiliar dividido. Livro 5 é registro auxiliar? Não. Não. Já sabemos que o livro 5 é indicador pessoal. Será registrado no livro 3 indicador real? Não. Registro auxiliar. Será registrado no livro 3 indicador real? Sim, mas esse será a penhora das máquinas. Vocês se lembram que a penhora da máquina, que é o senhor de máquinas e aparelhos, ele está aqui dentro da minha caixinha? Olha só, está aqui dentro. Está tudo quase certo, só o nome do livro. O livro protocolo servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, inclusive aqueles apresentados para exame cálculo, artigo 12, 2015. Não. Não. Embora no Paraná nós tenhamos um livro, vocês se lembram disso? O livro para o apontamento dos exames e cálculos. O livro 4, indicador real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Perfeito. Isso mesmo. 10. Remissão do hipotecado. Vamos lá na remissão. Se o devedor citado comparece e impugna o preço, o juiz manda promover a licitação entre os devedores e fiadores. Está faltando uma pessoa. Quem é a terceira pessoa? Já falamos disso, no quadro da hipoteca, da remissão, hein? Adquirente. Tem completo, autorizando a quem oferecer maior preço. Sim, está certo. Remissão e remissão são sinônimas? Falso, já sabemos disso. Se é necessária a remissão mesmo quando o credor assina? Não. Quando o credor assina, pessoal, é o credor hipotecário. Se lembram dele? Que é o polo, à esquerda, aquele terceiro círculo que eu fiz aqui. Se a Caixa Econômica ela assina, não é necessário promover-se a remissão. Se o credor citado não se opõe à remissão, não comparece, lavrar-se-á termo de pagamento. Lembram disso? Eu fiz aqui.
E quitação, e o juiz ordenará por sentença o cancelamento da hipoteca. Perfeito. E eu vou averdar o cancelamento da hipoteca. 11. Processo do registro. Processo do registro. Os senhores vão se ver, os senhores vão lá no capítulo 3, a partir do artigo 182, nós temos o processo do registro. Dentro deste capítulo, nós temos várias seções. Nós temos uma que vai tratar sobre a dúvida, uma outra que vai tratar sobre a retificação de ofício ou requerimento. Temos várias. Temos uma que vai falar sobre a notificação. Quem está me perguntando aqui? A resposta do 10. Letra D. Perdão, Mário. Celso. É letra D. Se o credor, ele não se opõe... Pessoal, tudo bem? Estamos indo numa velocidade boa? É porque o quadro da remissão, ó, tem que estar pregado aí na parede de vocês. Da mesma forma que esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, modéstia à parte, ficou muito bom. Joaquim, Pois não. seria possível nessa... Estou vendo que a coisa está... A gente está comendo um pouquinho aqui na resposta, mas seria possível, de repente, por exemplo, a D, a 10, beleza, a gente sabe que a gente já deu isso. Mas tem como você indicar qual é o artigo? Claro. Só para a gente poder estudar depois e... Com certeza. Botar. Não, claro, perdão, não tem problema não. A remissão do imóvel hipotecado, eu vou falar o seguinte. A letra... Vamos lá. A letra D é o artigo 267. Todo mundo aí, letra D, 267. Se o credor citado não se opõe à remissão ou não comparece, lavrar-se-á o termo de pagamento e quitação. E o juiz ordena. A letra C é o 276. 276. Um é 267, o D, e o de cima é 276. Não é necessária a remissão quando o credor assinar com o vendedor escritura de venda do imóvel gravado. Tranquilo. Mário, a gente está aqui mesmo para treinar, para a gente ler. Isso aqui é o seguinte, os quadros, esses quadros que eu fico fazendo aqui, eu acho que eles vão ajudar muito vocês lerem e estudarem a lei, claro, né? Só o quadro não é suficiente, é importante a gente estar ali com a lei o tempo inteiro. Vamos lá, letra A. Se o devedor citado comparece, qual que é a hipótese? É o 268. Ele fala devedor citado. Não é o devedor citado, é outro equívoco. Foi até bom você ter me falado isso, que eu passei batido. Na verdade, é o credor que é citado, concorda? É o 268. Letra A, 268. Comparece, impugna o preço oferecido, o juiz manda promover a licitação entre quais pessoas? Isso que eles perguntam na prova oral. Quais pessoas? Credores hipotecários, fiadores e o próprio adquirente, autorizando a venda judicial a quem oferecer maior preço. Na licitação, preferida em igualdade de condições, o lance do adquirente. Na falta de arrematante, o valor será o proposto pelo adquirente. Correto? Agora, essa letra B, isso na verdade não tem um artigo específico, é doutrinário. A remissão é o perdão, com 2 S, fui à missa, pedi perdão. Missão. A remissão com C cedilha é hipoteca e remissão. É C da remissão, C da hipoteca. Então é isso. São distintos, hein? São distintos, são institutos distintos. Adiante? Vamos lá. Agora, da 9, você gostaria de ter os artigos? Eu vou falar também, já que eu passei aqui da 9, os artigos. Então, os senhores vão... Eu vou falar o artigo o livro número 5, registro auxiliar, repositório. Esse, na verdade, é o 180. 180. O 9, questão 9, letra A, artigo 180. O livro número 5, indicador pessoal, ele é dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativo ou passivamente, direto ou indiretamente, figurarem nos demais livros. Letra B. Será registrado no livro 3, indicador real,
Esse é o artigo 178, inciso 4º. O 9b é o 178, inciso 4º. O livro número 1, protocolo, servirá apontamento para todos os títulos apresentados diariamente? O protocolo, isso está certo. Vamos lá. Ele está falando o seguinte. Protocolo, você já disse que é o 174. O livro número 1 é o artigo 174, 9C 174. O livro protocolo serve para apontamento de todos os títulos diariamente, apresentados diariamente. Ressalvado o artigo 12, o parágrafo único do artigo 12, que são os títulos apresentados, né? São os títulos apresentados para exame e cálculo. E o livro número 4, indicador real, ele é tratado no artigo 179, que é o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Tranquilo. Agora vamos para 11. A respeito do tema processo do registro, capítulo 3, todo mundo lá, capítulo 3 do processo do registro. É o maior capítulo do RI, a gente tem que decorar isso aí. Mas é tranquilo. Letra A. O número de ordem determinará a prioridade do título. E esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa, mais de um título simultaneamente. Artigo 186, resposta correta, letra A. Vamos à segunda letra, B. Serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituem direitos reais, mesmo que contraditórios, sobre o mesmo imóvel? Não. Nessa hipótese, nós não podemos promover esse registro. 190. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelas quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. 11, letra C. O protocolo será encerrado diariamente, exceto se houver prenotação pendente de análise pelo registrador, hipótese na qual deverá fazer comunicado ao representante do MP? Não. O protocolo, sim. Ele é encerrado diariamente. Ponto. Não tem essa segunda. 184. Artigo 184. Em caso de permuta e pertencendo imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes, sim, havendo um número de ordem no protocolo para cada imóvel, devendo ser registrado primeiro o imóvel de matrícula. Artigo 187. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes, sob o único número de ordem. Sob o único. Artigo 187. 12. Matrícula. Vamos adiante. A respeito do tema matrícula no RI, é correto afirmar. É expressamente aí, o que os senhores têm que fazer? Os senhores têm que ir com a Lei 6.015, os senhores vão lá na matrícula, que é o capítulo 6º. 227. Então, a gente vai ver aqui como é que está. É expressamente vedada a unificação de matrículas de 2 ou mais imóveis contíguos, tendo por objeto a emissão provisória na posse. Artigo 235, inciso 3. Podem ser unificados com a abertura de matrícula única 2 ou mais imóveis contínuos, objeto de emissão provisória na posse, registrado em nome da União, Estados, etc. Então, a 12 está pedindo a correta. A gente sabe que a letra A está incorreta nos termos do artigo 235, inciso 3. Se na certidão constar ônus, o oficial, mesmo assim, promoverá a matrícula, sendo hoje desnecessária a afirmação do ônus, pois já formado falso. Pessoal, matrícula que tenha ônus. O artigo 230. Se na certidão constar o ônus, ele está falando, 230. Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula
e logo em seguida ao registro averbará a existência do ônus, natureza e valor, certificando o fato no título, que devolverá a parte, o que correrá também quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Então, 12, letra B, justifica-se, está equivocado pela leitura do artigo 230. A matrícula será cancelada. A matrícula será cancelada, artigo 233. Essa é a resposta correta. Decisão judicial, quando em virtude de alienações parciais o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários, pela fusão nos termos do artigo 232. Observado a Lei de Registros Públicos. 12, letra C, nos termos do artigo 233. Quando 2 ou mais imóveis contínuos pertencentes a proprietários distintos constarem de matrículas autônomas, podem eles requerer a fusão dessas em uma só de novo número, encerrando as primitivas, desde que eles sejam parentes em linha reta? Nada a ver. 234. Quando 2 ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem, ele fala tudo o contrário, de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão dessa em uma só, de novo, um número, encerrando-se as primitivas. Professor, Oi. a 11 eu fiquei ali em dúvida, é letra A, 11? A 11 é letra A, Celso. E a D está errada. Por que a D está errada? Não entendi. Porque, olha só, vou ler a parte do registro da permuta. Só um minuto. O artigo da permuta. Celso, quando eu estiver a permutar imóveis, primeiro, o protocolo vai ser o mesmo. A permuta. Eu vou ter o mesmo protocolo no meu registro. Vocês se lembram que a permuta é pera, registro? A pera dentro da sacola de comprimento? A pera será registro. O ato será registro. Qual o número do protocolo? Você se lembra que eu teria o registro, o número da ordem do ato, a matrícula, protocolo, data do protocolo e a data do registro da permuta. Essa é a estrutura do meu registro. Ele está falando em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos registros nas matrículas correspondentes. Está certo, até aí está certo. Havendo o número de ordem no protocolo para cada imóvel. Não é um número de ordem para cada imóvel. É o mesmo número para ambos imóveis. É o mesmo número, é um único número de protocolo para ambos imóveis. Ele está falando sobre um único número de ordem. Havendo um número de ordem no protocolo para cada. Não, é para ambos. É para ambos. Devendo ser registrado primeiro o imóvel de matrícula mais antigo? Não, é o mesmo número de protocolo para ambos. E o registro vai ser concomitante. Correto? Não, não são dois protocolos, Celso, é um protocolo só. É um protocolo, você vai mencionar um protocolo no registro da matrícula A, o protocolo 5000, e você vai mencionar o protocolo 5000 na matrícula do registro B, do imóvel B, por exemplo. Então, é o mesmo protocolo para ambos. Pessoal, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e a gente já volta, tá bom? Nossa gravação. Então, voltando à nossa gravação. Vou apagar esse quadro aqui para melhorar a apresentação. Amanhã nós temos uma aula, viu, às 10 horas, hein? Vamos falar sobre protesto. Já falei sobre o bem de família. Depois eu vou falar sobre casamento compatível, aqueles artigos do nascimento a bordo de navios. Vamos lá.
12. Tranquilo. Tranquilo. Já fizemos a 12. Tranquilo. 13. A respeito do tema registro. Vamos marcar o nosso tempo aqui. Timer. Ok. A respeito do tema registro. A matrícula do imóvel promovida pelo titular do domínio direto aproveita o titular do domínio útil. Isso aqui está exatamente como no artigo... É o 243. Muito obrigado. Está lá no registro, né? Qual artigo você falou? 243. 243. Exatamente. A matrícula do imóvel promovido pelo titular do domínio direto aproveita ao titular do domínio útil e vice-versa. O domínio direto é o domínio do senhorio, enquanto o domínio útil é o domínio do enfiteuta. Então, esse artigo 243, ele se reporta ao imóvel, né? Ao imóvel cuja matrícula, né? Ou então ao imóvel que está no livro da transcrição, mas que é o objeto de uma enfiteuse, né? É um imóvel, provavelmente um imóvel público. Então, temos a prefeitura, e a prefeitura cedeu, né, através de uma enfiteuse, o domínio direto ao enfiteuta, e a prefeitura domínio útil. Na hipótese de ser promovida a matrícula deste imóvel, ela pode ser feita tanto a matrícula pela prefeitura quanto pelo enfiteuta. E a abertura da matrícula por um ou por outro vai aproveitar ao outro, correto? 13. Muito obrigado, Mário. Letra B. Agora, letra A. Letra A é o artigo 243. 13. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a especialidade do registro. Pessoal, a especialidade é continuidade. Artigo 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Vocês conseguem entender isso? Tranquilo? Eu tenho uma matrícula, né? O imóvel foi vendido por mim, a Fernanda não promoveu o registro dessa compra e venda, e depois de 10 anos a Fernanda vendeu esse imóvel para o Celso, e o Celso se dirige ao registro de imóveis pedindo para que seja registrada a compra e venda dele. Só que aquela matrícula 5.000, que é aquele imóvel, consta quem como proprietário? Joaquim. E consta quem como vendedor? Fernanda. O proprietário, Fernanda, não há coincidência. Por quê? Porque faltou o registro ali de uma compra e venda. E você? É isso que ele está falando. Então, ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará o registro que dependa da apresentação do título anterior. Qual que é o título anterior? É o registro da compra e venda do Joaquim para a Fernanda, a ser promovido pela Fernanda, correto? Porque não pode ferir a continuidade, tem que ser preservada a continuidade do registro. Então, 13b, artigo 237. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior, exceto se tratar de terceiro de boa-fé, assim considerado aquele de pouca ou nenhuma instrução formal. Nada a ver. Vamos lá ver o da penhora. É o artigo 240. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Ponto. 240. Letra D. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel ao que se referir esteja matriculado, exceto se pendente
processo de dúvida, pessoal, não há essa possibilidade, não. 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Nós já sabemos disso, já expliquei isso várias vezes, né? A partir de 1º de janeiro de 1976, todos os atos, todas as compras e vendas de imóveis, né, objeto de negócios jurídicos transcritos no livro da transcrição, obrigatoriamente deve haver ou deveria haver a abertura da matrícula do imóvel para se praticar o registro da compra e venda. Então, 13, letra A, correto. 14, pessoas. Nós já sabemos bastante sobre as pessoas, né? Falamos todas as pessoas, né? Falamos que as pessoas elas têm importância porque a estrutura do registro e mesmo da averbação, você deve trazer no registro especificamente, quando for instituído o direito real, por exemplo, você vai trazer os polos subjetivos, e esses polos subjetivos são devedores e credores. Devedores e credores. E qual que é a palavra, a frase feita que os senhores têm que ter em mente? A frase feita é o credor é quem tem o direito. O credor é quem tem o direito. Então, no usufruto. O credor vai ser o usufrutuário, sendo que o devedor é o no proprietário, correto? O locador é fácil. O locatário tem o direito, o locador ele é o devedor. Então, aí fica fácil. Mas para cada um dos institutos, os senhores têm que se perguntar quem tem o direito. E aí vamos. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Pessoal, correto. Vamos lá. Está aqui. Artigo 219. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Isso aí é verdade. Como assim? Se a minha fazenda estiver hipotecada e eu vou garantir um financiamento através de um rebanho, eu não preciso do consentimento do credor hipotecário para que eu apresente aquele meu rebanho como garantia ao meu financiamento, correto? O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Artigo 219. O registro e a averbação deverão ser provocados somente pela parte que demonstre verdadeiro interesse jurídico. Falso. Artigo 217. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Na enfiteuse, então, o correto é a letra A. B está equivocado. Na enfiteuse, são considerados para fins de escrituração credores e devedores, respectivamente, o enfiteuto e o senhorio. Vocês se lembram que era para eu chamar a atenção? Eu chamei a atenção para os senhores para anticrese e para enfiteuse. Porque a enfiteuse, vamos imaginar, o município cede para uma pessoa, né, o domínio direto e permanece com o domínio útil. Nessa hipótese, a gente poderia pensar que quem tem o direito seria o enfiteuto, mas não. Nessa situação, quem tem o direito é quem tem o domínio direto, é o senhorio. Então, quem é o credor na enfiteuse é o senhorio. O credor é o senhorio e o devedor é o enfiteuta. Né? Os senhores podem pensar, nesse específico, naquela situação de quem recebe o foro e o laudêmio. Quem recebe o foro? O laudêmio ele é devido quando o enfiteuta ele transmite aquele bem, o domínio. Ele transmitiu, então, o senhorio, o que tem o domínio útil, o domínio direto, ele vai fazer jus a um determinado valor. Esse valor é o laudêmio. Agora, anualmente, o senhorio também faz a um determinado valor, que é o foro ou cânon.
Então, se vocês pensarem por aí, vocês vão saber que é o senhorio, que é o credor, porque ele vai receber tanto o foro, cano, ou o laudêmio, correto? Na anticrese, são considerados para fins de escrituração credores e devedores. Olha, os senhores se lembram que na anticrese eu tenho duas figuras. Eu tenho uma figura que é o mutuário, é quem recebe o dinheiro no financiamento, e eu tenho o mutuante, correto? Essa é a primeira fase. Na anticrese vocês têm que fazer uma marquinha aí também. No segundo momento, há a transferência da propriedade do mutuário para o mutuante. Vocês se lembram disso? Isso é a anticrese, a parte final ali dos direitos reais, no Código Civil. Para que com os aluguéis vá sendo abatido a dívida que o mutuário tem para com o mutuante. Então, quando há essa transferência, quem tem o direito? Quem tem o direito é o mutuante, que recebe a propriedade para poder quitar a dívida com os aluguéis. E o mutuário é o devedor. Então, aqui, por isso que é importante nós saibamos aquele quadro, os senhores vão ter que pregar na parede. Vamos adiante. A respeito das atribuições do RI, esse aí é a letra C e D, Mário, artigo 220, correto? Artigo 220. A respeito do tema atribuições no RI, é correto afirmar. No RI, além da matrícula, serão feitos vários registros, como o registro ex officio dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. Pessoal, atribuições não. Isso aí, os senhores vão lá no 67, inciso 2. Essas são averbações. Os senhores têm aí as averbações. Aí, averbações. É um 67. Espera aí. Deixa eu jogar aqui na lei civil para achar esse artigo. Lei 6.015. Nomes dos logradouros. Ctrl F. 13. Ex officio dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. 167, 12, 167, inciso 2, ato 13. Tranquilo? Então, tá. No RI, além da matrícula, serão feitos vários registros, como o registro das sentenças de separação judicial, 14, de divórcio, de nulidade. Pessoal, não é registro, é averbação. Na letra A também não é registro, é averbação. No RI, além da matrícula, serão feitos vários registros, como o registro da instituição do bem de família. Pessoal, o que eu tenho aqui dentro do hipogloss na minha caixinha? Vocês se lembram da minha bisavó? Então, o bem de família, registro. 167, inciso 1, ato 1. Vamos adiante. No RI, além da matrícula, serão feitas várias averbações, como a averbação da sentença declaratória de uso capião. Uso capião, eu vou averbar a sentença. Pessoal, não. Vocês se lembram do bote, do remo, a sentença declaratória de uso capião? Naquele mnemônico? Então, é registro. Essa questão aí foi muito fácil para nós, que já sabemos, né, os mnemônicos, né? Então, muito fácil. 167, inciso 1, 28. Ato 28. 16. O testamento cerrado não precisa ser registrado nos livros, no tabelionato de notas, pessoal, artigo 1874 do Código Civil. Sim, precisa sim. O testamento cerrado, todo mundo lá, 1874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador
E o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. 1874, Código Civil. No tabelionato de notas, os livros devem ter o termo de abertura, sendo uma faculdade do tabelião a existência ou não do termo. Pessoal, vocês se lembram que eu falei para vocês que tabelionato de notas, os livros eles são previstos nos provimentos, que não há uma lei federal para tratar dos livros nos tabelionatos de notas. Lá no nosso provimento do Paraná, nós vamos sim ter. Deixa eu só colocar esse computador aqui carregando. Vamos ter sim um livro, e eu já vou afirmar aos senhores: esse livro precisa de ter, no tabelionato de notas, ele precisa de ter abertura e encerramento. Deixa eu me ver aqui, eu estou aqui com as minhas notas, com o meu tabelionato de notas. Um minuto, por gentileza, só para eu sou no Provimento Paraná, viu? É porque aqui a gente vai fazer uma adaptação. No Provimento do Amazonas eu já falo para os senhores, tem termo de abertura, termo de encerramento, pronto. E temos livros, mas o que nos interessa aqui é o Paraná. Vamos lá. Vamos lá. Artigo 667 do nosso Provimento do Paraná. São livros e arquivos obrigatórios da serventia, além daqueles do artigo 19, que é visitas e inspeções, o DARD, Diário Auxiliar da Receita e da Despesa, o comunicação de selos e o recolhimento do FUNSEC. Quais são os livros que eu vou ter no Paraná? Livros do tabelionato de notas. Protocolo geral. Ele está no adendo 1, aqui do provimento, Código de Normas. E o modelo é trazido aqui no adendo do Código de Normas. Então, vou ter o livro de protocolo, o livro de notas, livro de procurações, subestabelecimentos de procurações, testamentos e de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira, e o livro índice informatizado, e vários arquivos. Deixa eu ver aqui da escrituração. Vamos ver aqui, eu tenho esses livros todos lá. Vamos ver se da escrituração aqui do livro, se escrituração, o termo de encerramento nas escrituras, ele fala no parágrafo 2º do 670. Os livros e arquivos obedecerão aos mesmos critérios de escrituração do capítulo 1. E lá no capítulo 1 a gente leu sobre isso, que os livros têm que ter obrigatoriamente abertura e encerramento. Então isso é o que importa. No tabelionato de notas, 16, letra B, nós temos aqui com fulcro, né, aqui no artigo 668 do nosso Código de Normas do Paraná. Os livros eles têm termo de abertura e também termo de encerramento. Além dos livros obrigatórios, um dos livros que a serventia deve conter é o livro de reconhecimento de firma por autenticidade. Pessoal, essa resposta no Paraná, no Amazonas, ela tem uma correspondente. Se eu tenho o livro de protocolo, notas, procurações, subestabelecimento de procurações, testamentos e livro de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira. Essa foi a resposta correta lá no Amazonas. Mas a gente tem esses livros obrigatórios. No tabelionato de notas, o livro de protocolo não é obrigatório? Falso. O livro de protocolo, tanto no Amazonas quanto no Paraná, são livros obrigatórios. Então, artigo 297. Não. Esse artigo é 667, que traz o livro de protocolo. A gente vai responder essa pergunta com base no Código de Normas do Paraná. Então, vai ser a mesma resposta. 16C. Assinale a alternativa correta. Vamos lá agora para de protesto. Não é possível protesto das certidões de dívida ativa das autarquias municipais? Falso. Nós sabemos que as autarquias, os senhores se lembram lá
daquele parágrafo único de um dos primeiros artigos. Vamos lá. Vamos lá. 9492. Parágrafo único do artigo 1º, na verdade. Incluem-se, da 9492, entre os títulos sujeitos a protesto, as certidões de dívida ativa da União, Estado, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Então, 17, letra A, equivocado, porque o artigo 1º, parágrafo único da 9492, ele é claro que é possível, sim, você protestar as certidões de dívidas ativa das autarquias municipais. Ponto. B. 17b. Tratando-se de cheque, deverá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento, devendo o referido cheque. Só isso? Só do lugar do pagamento? Não. Lugar do pagamento ou domicílio do emitente. Artigo 6º. B. Compete privativamente ao tabelião de protesto e títulos. Aí tem várias atribuições trazidas no artigo 3º. Está correto, pessoal. Para os senhores se lembrarem dessas atribuições, os senhores vão pensar, eu vou falar amanhã isso na nossa aula, espero que os senhores todos participem às 10 horas, né? Mas eu posso fazer isso agora também. Os senhores vão pensar numa linha do tempo, Esse artigo 3º aqui, como é que a gente guarda isso? Esse artigo 3º, nós guardamos com uma linha do tempo, artigo 3º. Aí os senhores vão entender o porquê. Compete privativamente ao tabelião de protesto na tutela dos interesses. Apresentaram a mim um determinado título. Qual que é o primeiro ato que eu pratico? Vocês concordam? O protocolo. É o protocolo. O primeiro ato que eu vou praticar é o protocolo. O primeiro ato que eu vou praticar é o protocolo. Eu não tenho aquele prazo? Eu fiz isso aqui, vocês se lembram disso? 3 dias úteis. Para quê? É óbvio, né? Para eu lavrar o protesto, registrar o protesto. Mas, o que eu vou fazer nesses 3 dias úteis? Eu vou intimar o devedor indicado. 3 dias úteis. Então, o primeiro vai ser o protocolo. Aqui eu vou intimar o devedor. E o devedor, ele vai ser intimado para quê? Eu vou intimar ele para quê? Eu vou intimar para que ele faça o pagamento. Vamos imaginar o seguinte. Intimar. Eu enviei a letra de câmbio, né? Ou a duplicata, né? Vamos falar da duplicata que é melhor. A duplicata para o aceite. Quando a mercadoria foi enviada, a duplicata foi junto. O devedor, ele deveria ter aceitado a duplicata. Então, ele não aceitou a duplicata, mas ficou com a mercadoria, né? Então, eu vou pedir para ele devolver o título, caso ele não tenha devolvido. Então, vai ser devolução. Ele tem que devolver, não devolveu. Para promover o aceite, que ele não fez também. Intimar para devolver. Eu vou intimar, tá? Eu intimar para quê? Para devolução ou para o aceite? Depois, vamos imaginar que a pessoa, ela devolveu e ela aceitou. Eu vou acolher. Eu vou acolher o quê, pessoal? A devolução do título e um aceite, correto? Então, eu estou aqui no protocolo, intimar. A intimação, o acolhimento da devolução do aceite. Vamos imaginar também que ela foi intimada para fazer o pagamento. Pagamento. O que eu vou aceitar? Eu vou receber. Eu vou acolher a devolução, o aceite. Ele não fala receber devolução, aceite, mas ele fala receber o pagamento.
receber o pagamento. Eu vou até deixar isso aqui. Então, eu tenho o protocolo, eu vou ter a intimação, intimar para devolver, aceitar, pagar. Eu vou acolher a devolução e o aceite. Eu vou receber o pagamento. Vocês estão observando como é fácil? O pagamento, tá? Depois, vamos imaginar que a pessoa não fez nada disso. Aí, o que eu vou fazer? Lavrar e registrar. Já escrevi ali, ó, 4. Quinto. Bom, vamos colocar os dois como se fosse um só. Lavrar e registrar o protesto. Protesto. Lavrar e registrar o protesto. Pessoal, nesse período aqui, antes de ter sido lavrado e registrado o protesto, mas depois também, mas vamos imaginar antes, a pessoa ela fez um acordo com o credor e o credor se dirigiu, na verdade, e ela sustou. Ele não fala aqui, acatar a desistência. Ele sustou, ele pediu para que não fosse feita a lavratura nem o registro do protesto. Então, pediu a vocês. Então, vocês agora vão acatar a desistência do credor. Acatar, não é isso? A desistência. Esse quadrinho aqui, a gente consegue ver todas as atribuições do tabelionato de protesto. Ótimo. Vamos imaginar que agora já tenha sido lavrado, registrado. O que eu posso fazer aqui? Eu vou poder averbar, fazer determinadas averbações. Vou fazer uma determinada averbação, por exemplo, se ele foi... Aqui eu posso sustar, concordo? Aceitar a sustação. Aqui eu vou sustar. Se já tiver feito o registro, eu vou averbar o cancelamento. Averbar o cancelamento. Mas ele não fala em averbar cancelamento judicial. Ele fala simplesmente promover as averbações. O que mais que ele pode fazer? Prestar informações. Vocês concordam que eles estão prestando informações? Vocês precisam de uma certidão. Vocês se dirigem ao cartório de protesto para essas informações. Então, eles vão prestar, os tabeliães, as informações pertinentes. Prestar informações. E fornecer, presta informações, fornecer certidões. É isso. Tranquilo? Não teve problema, não tem trauma, é tranquilo. É o artigo 3º. A gente tem que ter em mente a estrutura. Não falou nada. Ele poderia ter falado sustar, acatar a sustação judicial. Não falou. Ele falou acatar a desistência. Mas sabe de uma coisa? Eu vou colocar aqui. Acatar a decisão judicial. Acatar não, né? Acatar. Obedecer. Não acatar, né? Acatar a ordem. Acatar ordem judicial de sustação. Acatar ordem judicial de sustação. Depois ele vai averbar o cancelamento, por exemplo, já do ato praticado. Eu acho mais fácil a gente pensar dessa maneira. Vamos lá. Estamos juntos. Sexta-feira, mas é tranquilo. A gente está há 3 semanas num concurso importante. A gente tem que ter muito fôlego. Tem garra para continuarmos, né? Então é isso. 17, na verdade. Letra C, correto. Compete privativamente a letra D, vamos ver o que ele diz. A protocolização, intimação, acolhimento, devolução ou do aceite, o recebimento do programa do título e outros documentos de dívida, bem como a registrar o protesto, acatar a desistência em relação ao mesmo.
D. Somente em casos de fundamentada, nos casos aqui fundamentada por decisão judicial? Falso. Isso está equivocado. Isso está equivocado. 17D. Não. Ele pode, independente de uma decisão judicial fundamentada, uma decisão judicial, o credor se dirigir e pedir para que não seja lavrado e registrado o protesto, né? Ou seja, desistir e, portanto, vai ser acatada a desistência. 17, tranquilo, com fulcro no artigo 3º da 9492. Perfeito. 18, assinale a alternativa correta. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado de ofício ou por determinação judicial isento do pagamento dos emolumentos devidos. Pessoal, 25 e 26 da Lei 9492. Todo mundo lá no 9492. Vamos lá. Parágrafo 3º do 26. O cancelamento do registro do protesto, cancelamento se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida. Qual outro motivo? Determinação judicial. Porque o cancelamento pode ser feito pelo próprio devedor, quando ele paga o título. Eu vou colocar aqui o cancelamento para o pagamento do título. Cancelamento, pagamento, cancelamento, ordem judicial. Então, vamos lá. Ordem judicial. Cancelamento, ordem judicial. 18 a 26, parágrafo 3º. O cancelamento do registro de fundado em outro motivo, que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial. 18b. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante com menção do trânsito em julgado que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Parágrafo 4º do artigo 26. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante com menção do trânsito em julgado que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Correto? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 18, letra B. Correto. 18, letra B. Correto. O cancelamento do registro do protesto deverá ser feito pelo tabelião? O cancelamento do registro do protesto deverá ser feito? Não. Ele de certa forma, sim. Pelo tabelião, como é que ficou isso aqui? Pelo tabelião titular? Não só isso, o cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos ou por escrevente autorizado. É aquela famosa, se tiver a mais certa, né? Se tiver a mais certa. Não gostei dessa questão, não. 18C. Por quê? Porque, de fato, o cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião. O cancelamento deverá feito pelo tabelião titular. Deverá feito. Tem erro de grafia. Outra coisa que acontece nas provas são erros de grafia, hein? Não caiam nessa. Se tiver erro de grafia, tenta interpretar o espírito ali da pergunta, da assertiva, hein? Não vá pelo erro de grafia. Falar, tá, erro de grafia vai ser anulado. Não é bem assim, não. 18D. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço deverá ser a requerimento do interessado sob a responsabilidade do tabelião de protesto de títulos e com o pagamento dos emolumentos devidos. Averbação.
A averbação de retificação de erros materiais deverá ser a requerimento? Não, pessoal. Erro material independe de requerimento. Qual que é o artigo? Quando o protesto for registrado sob forma de microfilme, não é isso. Decorreu o cancelamento do protesto processado com apresentação, cancelamento motivo. Artigo 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Então, aqui está tranquilo. Vamos adiante. 19. Assinale a alternativa correta. Então, a 18 passamos, vencemos 19. No tabelionato de protesto, incorreta. Agora, 19, incorreta. Incorreta. No tabelionato de protesto, o prazo de arquivamento é de 3 anos para livros de protocolo e 10 anos para livros de registros de protesto e respectivos títulos? Sim, vamos lá no 32 e 33. Vamos lá. 32 e 33. Não, esse aqui é no final. 36. O prazo de arquivamento é de 3 anos para livros de protocolo e de 10 anos para os livros de registro de protesto. Correto. No tabelionato de protesto, o livro de protocolo deverá ser escriturado mediante processo manual em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações. Onde está aqui? O livro de protocolo é o artigo 32. Mediante processo manual, ele fala processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações. Número de ordem, natureza do título ou documento da dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrência. Sim, no tabelionato de protesto, o livro de protocolo deverá ser escriturado mediante processo manual em folhas soltas? Não. Não, está errado. 32, artigo 32. Processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado. 19c. Os livros de registros de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos ou seus substitutos, ou ainda por escreventes autorizado com suas folhas numeradas e rubricadas. 33. Os livros de registros de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos ou seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado com suas folhas numeradas e rubricadas. Tranquilo, vamos adiante. No tabelionato de protesto, a escrituração do livro de protocolo será diária, constando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário de encerramento. Os livros de protocolo... Espera aí, qual foi o artigo? Parágrafo único do artigo 32, pessoal. A escrituração do protocolo será diária, constando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário de encerramento. Correto? Claro, porque você abre e fecha o livro nos mesmos dias. 20. Correto. 19, então 32, parágrafo único. A resposta correta. Incorreta é no tabelionato de protesto, a letra B, que é apenas manual, mas não é. O processo é manual, mecânico, eletrônico ou informatizado. Passamos agora para a questão 20. Assinale a alternativa correta. Os tabeliães de protesto de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o dia de regresso. Pessoal, tranquilo, é o artigo 38, diz que os tabeliães de protesto de títulos, são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem.
por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem, escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Tranquilo, 20, letra A. Pelos atos que praticarem decorrência, letra B, então a letra A é 38, letra B. Pelos atos que praticarem decorrência da lei, os tabeliões de protesto perceberão diretamente do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, a título de remuneração, emolumentos fixados na forma... Peraí, os emolumentos não são pagos pelo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 37. Pelos atos que praticarem decorrência dessa lei, os tabeliões de protesto perceberão diretamente das partes, a título de remuneração das partes, emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo se o serviço for estatizado, né, o que pode acontecer. Vamos adiante. Então, 37. 20, letra C. No tabelionário de protesto não poderá se exigir depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas? Não. Espera aí, pessoal. Vamos ver se alterou essa lei aqui. Mas essa lei eu acho que não foi alterada por isso, não. Você pode, sim, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, porque já que teve aquela mudança aqui em Minas... Vamos ver o que está falando aqui. Vamos lá para o finalzinho da lei. Parágrafo 1º do 37. Continua. Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato. Então, 37, parágrafo 1º. 38, vamos lá. Não, 20, letra D. No tabelionato de protesto, o ato de digitalização e gravação dos títulos e outros documentos é gratuito? Parágrafo 3º do 37. Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para os atos de microfilmagem. Estamos aqui na 9492. Tranquilo. Vencemos aí a questão 20. É uma questão difícil, eu acho. Porque essa parte final da 9492 não é sempre que a gente está ali estudando. Já vamos terminar. Vamos fazer mais uma. Vamos ver como é que está o nosso horário aqui. Vamos ver o nosso horário. Ainda nós temos 7 minutos. Calma, calma. Respira fundo. Todo mundo trabalhou pra caramba na sexta-feira, é difícil. Mas falta mais um pouquinho só. Assinale a incorreta. 21. O cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente? Eu acho que isso é falso. Isso é falso nos termos do artigo 26, parágrafo 3º. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a lei aqui e vocês vão acompanhando aqui na tela também. Nossa leitura, vamos lá, 26, parágrafo 3º, vamos lá. 26, parágrafo 3º. 26, parágrafo 3º. 26, parágrafo 3º. Vamos lá. O cancelamento do registro do protesto, se fundado, não. Vamos lá, onde que está isso? Vamos lá. O juiz corregedor permanente? Ctrl F. Corrige juiz. Não. Ele não fala, incorreto. O cancelamento do protesto não poderá ser realizado 26 parágrafo 3º. Vamos parar de... Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não estou achando esse artigo. Eu coloquei aqui 25, parágrafo 3º, mas o cancelamento pode ser solicitado diretamente, na impossibilidade, na hipótese, tá? Cancelamento do registro, determinação judicial, pagos emolumentos. 27, parágrafo 2º. Bem, essa é incorreta. O cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente. Mas vamos lá, vamos ler isso aqui. 21b. Das certidões do tabelionato de protesto não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Isso aqui está aqui na nossa lei. Esse artigo aqui, salvo por requerimento escrito. Salvo por... É o 27, parágrafo 2º. Que os tabeliães expedirão as certidões solicitadas em 5 dias úteis, no máximo, que abrangerão um período mínimo de 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo se referir a protesto específico. Parágrafo 2º. Das certidões não constarão os registros cujo cancelamento tiverem sido averbados. Ou seja, se você teve um cancelamento, mas posteriormente foi averbado, teve um registro e posteriormente foi averbado o cancelamento, não há por que constar na sua certidão, né? Então, a letra B está correta. É possível que o protesto de contrato de honorários advocatícios, isso é uma súmula, existe isso. Isso correto. Deixa eu me ver com essa súmula. Protesto. Isso são outros títulos. Por exemplo, a gente tem aqui em vários, deixa eu ver se eu acho aqui. Cartório de São Paulo, estão autorizados a protestar com o contrato. Contrato de honorário advocatício, desde que declare que tentou sem sucesso, que o advogado tentou sem sucesso. Deixa eu ver se há. O fundamento mesmo dessa decisão é o artigo 1º da 9492, outros documentos de dívida. Outros documentos de dívida. Correto, 21, letra C, o fundamento do artigo 1º da 9492, outros documentos de dívida. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis, no máximo, que abrangerão um período mínimo dos 5 anos anteriores, contado a data do pedido, salvo quando se referir a protesto. Exatamente, pessoal. Artigo 27. O cancelamento do protesto não poderá ser realizado pelo juiz corregedor permanente? Provavelmente, isso aqui é uma regra do Código de Normas do Amazonas. Ou seja, lá no Amazonas, o cancelamento ele pode ser realizado pelo juiz corregedor. Ou seja, não há óbice ao juiz corregedor promover o cancelamento, né? Se o cancelamento do protesto não pode ser realizado pelo juiz corregedor, a contrário senso, estaria correto dizer que o cancelamento do protesto pode ser realizado pelo juiz corregedor. 21, vamos fazer mais uma, 22. A escritura pública é correta afirmar. Vamos falar sobre a escritura pública. Isso aqui são regras do provimento do Amazonas, mas essas regras também estão no provimento do Paraná. As escrituras públicas não são passíveis da cobrança de emolumentos, sendo assim gratuitas a sua totalidade de atos. Obviamente, pessoal, isso é falso. 22b. A escritura pública pode ser redigida em língua nacional e idioma estrangeiro? Artigo 215. Nunca a escritura pública pode ser redigida em idioma estrangeiro. 215 do Código Civil. A escritura pública é o meio jurídico capaz de gerar prova válida no processo das imagens e dos documentos que são colocados na internet. Pessoal, qual que é o ato notarial que tem por finalidade, por objetivo, gerar prova válida no processo das imagens e dos documentos? É a ata notarial. O ato notarial é a ata notarial. 22d. Dentre os requisitos que deve conter a escritura pública estão 215 do Código Civil.
nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Perfeito. Em relação à ata notarial, é correto afirmar: a ata notarial ela pode ser solicitada por pessoa capaz, relativamente incapazes, procuradores de pessoas jurídicas? Sim, sim. Da ata notarial, lá no provimento do Código de Normas do Amazonas, nós temos essa disposição. Essa disposição a gente também tem no Código de Normas do Paraná. Mas vamos adiantando, porque isso é bem óbvio. As atas notariais somente podem ser lavradas de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Pessoal, a ata notarial não tem aquele óbice de lavratura de horário. Não tem. Então, 23C. Ao elaborar a ata notarial, o notário deve narrar o fato conforme vontade do solicitante. Pessoal, a ata notarial é uma descrição fria de fatos, situações. Não pode descrever vontade do solicitante, das testemunhas. Não, nunca na ata notarial. Para lavrar uma ata notarial, não é necessária a presença do tabelião, podendo levar um resumo dos fatos que deseja ver reconhecido e solicitar que os mesmos sejam autenticados. Não, pessoal, não é assim que funciona. É necessário a presença do tabelião, ou então, se o tabelião consegue acessar os fatos pela rede mundial de computadores, né, pela internet, ele faz, então, a lavratura da ata notarial. Então, a 23, letra A. Vamos, então, parar por hoje, porque eu acho que está todo mundo aí bem cansado. Está com uma cara, vocês estão um pouco assim. Então, assim, a gente encontra amanhã às 22, às 10 horas da manhã. Vamos falar um pouco sobre o protesto. Vou fazer uma aula amanhã menor. Uma aula amanhã e uma outra aula na outra segunda, no outro sábado. Para nós passarmos e vermos um pouco o protesto no Código de Normas do Paraná. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e aí, se o senhor